A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo de número 38, que diz: Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Estamos falando sobre o capítulo 20 de Lucas. No tema que nós estamos falando nesse capítulo é sobre os conflitos religiosos. Então vamos falar hoje do terceiro conflito. E no episódio anterior, se você assim não assistiu, não ouviu, ouça que nós estamos falando sobre esse assunto. E o terceiro conflito é sobre a ressurreição. Então o conflito de Jesus agora é com os saduceus. Esses eram um homem que... os saduceus eram uma seita judaica que cria na palavra escrita de Moisés, mas rejeitava as tradições orais. Então eles negavam a imoralidade, a imortalidade da alma, e rejeitavam a doutrina da ressurreição do corpo. Então, apesar disso, eles perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva, e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher, e esta mulher, pois no dia que morreu a mulher, igualmente os 7 não tiveram filho, morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 o desposaram, versículo 28 ao 33 do Evangelho de Lucas. Então a pergunta deles é carregada de cinismo, pois além de não crerem na ressurreição, eles desejavam apanhar Jesus em alguma contradição com a lei. É o que nós vamos ver agora, algumas lições teológicas oriundas desse questionamento. A primeira é que no céu a relação entre casais não existirá. Então a questão levantada por esse grupo religioso recorre à lei do levirato, que está em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Então, segundo essa lei, que também estava presente em outras culturas antigas e até mesmo em algumas atuais, quando o marido morria sem deixar descendência, o parente mais próximo deveria casar-se com a viúva e gerar filhos com ela. Desta maneira, garantia-se a continuidade da descendência do marido falecido e a proteção financeira da mulher, em uma sociedade na qual as viúvas não tinham sustento. Então, o casamento e as relações entre marido e mulher são limitados a esta vida. A resposta de Jesus a essa pergunta demonstra isso, no versículo 35. Então lhe acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem dão em casamento. Então, na vida eterna não haverá casamento, e a procriação não será mais necessária. Com essa resposta, Jesus invalida o próprio pressuposto de perguntas dos saduceus. Eles estavam usando a categoria deste mundo para se referir à era vindoura. E não haverá casamento nem relações sexuais na era vindoura, porque não podem mais morrer. Isto é, o casamento neste mundo cumpre a função de procriação. Como na era vindoura não haverá nascimento, nem morte, o casamento se tornará desnecessário. Aplicando a analogia de Paulo sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja, o casamento cristão reflete o próprio casamento de Cristo com o seu povo, o que na era vindoura será
consumado. Então, dessa forma, o simbolismo do casamento entre pessoas, né, de carne e osso também perderá o sentido. Jesus ele assemelha o estado futuro dos salvos, né, ao estado dos anjos, né, no versículo 36, quando ele diz: porque já não podem mais morrer, pois são igualmente aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, esses seres celestiais não têm necessidades físicas, corpóreas, embora os salvos, em seu estado de glorificação, tenha corpos ressuscitados. No versículo 36, a parte B diz: são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Outra lição, né, teológica dentro dessa passagem, oriunda do questionamento ao qual estavam fazendo, né, ali ao Senhor Jesus, é que Deus é Deus dos vivos. Quem passa desta vida para outra continua vivendo. Versículo 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os salvos continuam existindo, pois são filhos de Deus e da ressurreição. Então a morte, ela mata o corpo, mas não a alma. Por isso todos que morrerem aqui estão vivos na eternidade. Versículo 37 ao 38 que diz: e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, com essa resposta, Jesus ele vai demonstrar ao sal dos seus, né, a partir do próprio Moisés e da expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né, isso crida por eles mesmos, pelos saduceus, que a ressurreição é uma realidade no reino vindouro. Então os patriarcas continuam vivos, mesmo passando pela experiência da morte. Então Deus, contudo, continua honrando sua aliança com eles. Então, logo, a morte física não é o fim da existência, a qual se manterá, né, no porvir. Então é evidente que isso está implícito nas palavras de Jesus, mas é importante reforçarmos que Jesus cria na ressurreição e na vida vindoura. Ele não acreditava em uma lenda, nem estava iludido com alguma crença de outra cultura. Aliás, a ressurreição dos salvos também é a razão pela qual ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Tal verdade bíblica é a esperança dos salvos neste mundo. Quando nós vemos isso aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao versículo 19, o apóstolo Paulo ele escreve: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou-se, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperávamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, Paulo, ele falando sobre essa verdade bíblica e essa esperança, dos salvos nesse mundo, que é a ressurreição, crer na ressurreição de Cristo, crendo que a vida ela não se limita só no que nós vivemos hoje. A morte ele mata o corpo, mas não mata a alma. Tendo
Tanto a pergunta dos saduceus como a sua reação estão cheias de cinismo. No versículo 39 e 40 diz: então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Então, após essa resposta, não ousaram mais interrogá-lo. Que Deus nos livre de tratarmos sua palavra com cinismo, que possamos acolhê-la com sinceridade e submissão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, no versículo 13, a palavra do Senhor diz: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavras de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Então, a palavra do Senhor, nós temos que estar a cada dia acolhendo com sinceridade e submissão, não tratando a palavra com cinismo, que possamos acolher ela em nossas vidas, em nossos corações, porque muitos têm tratado dessa forma, como foi aqui o exemplo desses saduceus. Em Cristo Jesus, nós temos a esperança da ressurreição. A vida eterna não se reduz aos anos de vida terrena, mas pode ser decidida por ela. Então devemos ter esperança quanto aos nossos antes queridos que dormem no Senhor. E nossa segurança está na aliança que Deus firmou conosco em Cristo Jesus. Então viver a partir da perspectiva da ressurreição nos faz pessoas felizes, mesmo diante da realidade de morte, porque nós sabemos que temos a vida eterna. Então que Deus fale no teu coração, que o Espírito Santo de Deus fale no teu coração nesse dia, que você possa acessar os outros episódios que estão falando sobre esses conflitos religiosos, ao qual é de suma importância nós estamos conectados, aprendendo com Jesus. Todo esse capítulo 20 nós vamos ver Jesus sendo interrogado, sendo testado ali, porque eles queriam pegar Jesus de alguma coisa, mas o Senhor é aquele que tem todo o poder e todo o conhecimento. Próximo nós vamos falar o conflito sobre o Messias, para nós encerrarmos esses episódios que nós estamos falando sobre esses conflitos religiosos. Então que você, nesse dia, compartilhe essa palavra com alguém, passe para aquele que